Pessoal, retomando o programa Interbusiness, vamos agora, nesse último bloco do programa, fazer uma revisão sobre algumas coisas que a gente falou aqui, sobre algumas ideias que nós levantamos e, principalmente, que eu gostaria muito que você prestasse atenção e começasse a aplicar isso progressivamente na sua vida. Não é uma coisa para ser feita de um minuto para o outro, de um dia para o outro, mas se você começar a ficar atento sobre as coisas que nós dissermos aqui, eu tenho a mais absoluta convicção que você vai ganhar um outro nível de energia, você vai ganhar uma percepção diferenciada sobre a sua forma de atuar, sobre a resposta, o feedback que você tem das pessoas. Você vai ganhar um controle e muito mais efetividade na produção dos resultados e na realização dos objetivos que você tanto busca. Para isso, eu gostaria de te pedir uma coisa. Pense em alguma coisa muito importante. Pense em alguma coisa muito significativa, um sonho, uma coisa que você tem buscado há muito tempo e que nunca conseguiu realizar. Por que eu estou te pedindo isso? Veja bem, se você tiver, a partir de agora, um objetivo que você quer realizar e que nunca conseguiu antes, e se você colocar as ferramentas que vão ser colocadas nesse programa em direção à realização desse objetivo, eu tenho certeza de que em breve você vai começar a ter frutos muito diferentes do que você tem colhido e você vai se aproximar, se não com muita velocidade, mas de uma forma muito mais consciente, muito mais progressiva, muito mais efetiva em relação a essa realização, a esse objetivo que você tanto busca. Falamos nesse bloco aqui que existem princípios que são universais, que existem leis que funcionam em qualquer lugar do mundo, leis como a lei da gravidade, por exemplo, não é isso? Mas a lei que nós dissemos aqui é a lei da autorresponsabilidade. É você começar a se sentir completamente responsável por tudo que acontece na sua vida, pelos relacionamentos que você atrai, pelo salário que você ganha, pelo emprego que você tem, pelas pessoas que você tem como amigos em volta de você, pelo nível de satisfação, alegria e realização que você tem hoje na sua vida. Você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa que coloca toda a sua capacidade em direção aos objetivos que você quer? Você se considera que tudo que você tem hoje de melhor também beneficia as pessoas que estão em volta de você? São algumas perguntas importantes para serem feitas, são algumas reflexões que você tem que fazer, porque isso vai te ajudar a criar dentro de você esse nível de insatisfação, mas uma insatisfação positiva. Só que desta vez, esta insatisfação é para mudar a sua vida, é para alterar o seu comportamento, é para alterar a sua capacidade de decisão, é para alterar o mundo em que você vive, porque você vai começar a trabalhar com um novo programa de vida, uma nova capacidade, uma nova técnica, um novo método para você testar e colocar em prática na sua vida a partir de hoje, tá bom? Algumas reflexões que eu gostaria de deixar aqui sobre o que nós dissemos é que essas leis que são universais, se forem testadas, se forem colocadas sistematicamente em direção aos seus objetivos, elas vão transformar a sua vida. As leis que hoje nós dissemos a primeira, mas vamos colocar muitas outras para você, elas vão te ajudar a ganhar força, a ganhar a capacidade necessária para realizar mudanças que vão ser pequenas no começo, mas que tempo a tempo, com o passar dos módulos, com o passar dos programas, vão te ajudar a crescer em consciência, em força, em clareza, em propósito e mais do que tudo isso, na missão de realizar uma vida mais feliz para você e para os que estão em volta de você. Então, quando nós falamos aqui sobre a questão do medo, que é uma coisa tão comum, a ansiedade, que é uma coisa tão comum na sociedade e nas nossas relações, e isso no mundo inteiro, nós queremos dizer o seguinte: o medo paralisa. Você pode ter ótimas ideias, você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ter nascido num grupo de pessoas que te apoia, nada isso vai te ajudar se você for uma pessoa que não conseguir superar e enfrentar os seus medos, porque o medo paralisa. Então preste atenção em todas as ideias que você tem. Normalmente a gente, quando tem uma ideia muito boa, quando tem alguma coisa que a gente quer muito fazer, a gente tem uma vozinha interior, que em coaching nós chamamos de Self 2, que é quase como se fosse assim aquele
um inimigo, né? Alguma coisinha interna que nós temos, um lado nosso, que Freud chamava de sombra, que luta contra a realização dos nossos objetivos, dizendo o quê? Você não merece, você não vai conseguir, você não estudou o suficiente, você tem problemas na sua família, você não tem dinheiro, você não é bonito o suficiente e por aí vai. Você não tem os talentos necessários para conseguir o que você quer? Bobagem. Bobagem. Por quê? Porque se você for capaz de decidir uma vez só um caminho e começar a lutar e a trilhar os passos necessários para realizar, eu te garanto, você vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir. Por isso, preste muita atenção. Qual é o seu principal objetivo de vida? Comece a pensar de hoje até o próximo programa o que você gostaria realmente de realizar, que vale a pena você lutar a sua vida inteira, se for necessário, para alcançar. Tá certo? Então, retomando aqui a linha de raciocínio, o medo paralisa e aquela satisfação imediata que nós dissemos, por exemplo, da compra, do consumismo, do uso do cartão de crédito, essa satisfação dos desejos muito rapidamente, ele enfraquece. Ele vai tirando a força necessária para a gente lutar pelas coisas, a gente vai deixando de aplicar os nossos recursos, as nossas capacidades, os nossos desejos, a nossa intensidade emocional em coisas que vale a pena e troca tudo isso por uma pequena compra, por um pequeno desejo, por uma vaidade momentânea que nos tira a capacidade de ficarmos alinhados com os nossos objetivos. E aí o problema da vaidade de novo aparece, né? Qual é o grande problema da vaidade? A vaidade desloca o centro do poder que está em mim para os outros. Para quem está me julgando, para quem está me avaliando, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou legal, se eu sou inteligente, se eu não sou. Quando eu começo a dar voz excessivamente por que pensam de mim, por que acham de mim, principalmente quando eu começo a ter uma conduta de vida que é basicamente norteada pela avaliação dos resultados que eu vejo nos outros sobre a minha pessoa, eu desloquei o meu centro de poder, que sou eu, para criar um jogo de manipulação com as pessoas, em função de ser bem quisto, de ser bem recebido, de ser aprovado, de ser tido como o bom, o correto, o melhor, o amigo de todo mundo, aquele que não fala não para ninguém, aquele que tolera tudo, aquele que é capaz de abrir mão da sua vida para fazer pelos outros, né? Aquela pessoa que, quando vê alguém numa condição de vítima, imediatamente acredita na situação e deixa de trilhar o seu caminho por culpa para ajudar uma pessoa que se colocou de uma forma, às vezes, e na maioria das vezes, numa condição de vítima, né? Isso nos tira a capacidade de realização, porque nós deixamos de viver em função da nossa verdade interior para começar a buscar a aprovação dos outros, para começar a buscar a admiração dos outros, e este é um lado muito negativo da vaidade, como a gente disse no bloco anterior. Então, o que é possível ser feito? O que é possível fazer para mudar a minha vida? O que é possível fazer para mudar a sua vida? Só tem um caminho, que é a autorresponsabilidade. Eu entender que tudo que eu colho, eu plantei, consciente ou inconscientemente. Preste atenção, reflita, se você não caminha livremente, se você não escolhe os amigos por decisão voluntária sua, se você não vai buscar uma empresa ou um trabalho porque você livremente decidiu que gostaria de trabalhar em um determinado lugar, se você não se casou de repente com uma pessoa que também você buscou, conheceu e tomou a decisão de se casar de forma livre e espontânea. A maioria das nossas decisões, elas são tomadas em função do nosso desejo livre, porém, muitas vezes inconsciente. A diferença que faz conhecer a lei número 1 é que, pela primeira vez, você começa a pensar que todas as consequências que vão nascer daquela decisão, elas vão retornar para você. E olhando para o seu passado, você vai ver muitas situações que você decidiu coisas
e você diz assim depois de um tempo disse assim, eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não imaginava que essa pessoa poderia ser assim. Eu jamais pude pensar que o fato de eu usar o cartão de crédito, o fato de eu trocar de carro, poderia complicar tanto a minha vida financeira. Eu não sabia que, por conviver com um grupo de pessoas que de repente não estavam alinhadas com a minha essência, com o que eu quero da vida, com o que eu acredito de melhor da vida, que esse convívio com essas pessoas poderia me tomar tanto tempo, tanta energia, tanta satisfação e tanta alegria que eu deixei de vivenciar por ter escolhido mal algumas pessoas que caminham ao meu lado. Então, a questão da escolha, a questão da decisão, a gente disse há pouco tempo que nós não escolhemos de forma livre. É verdade, isso é um fato. Porém, a partir do momento que nós começamos a utilizar alguns princípios esses que vão balizar o seu comportamento, que eu espero sinceramente que de hoje em diante comecem a ser orientadores da sua vida, você vai notar muita diferença. Você vai começar a ficar muito mais consciente, vai pensar melhor, vai sentir melhor sobre as decisões que você vai tomar, e isso vai te dar uma capacidade de escolha progressivamente, dia a dia, melhor. E escolhendo melhor, a sua vida vai mudar. A sua vida começa a ter outros resultados. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas suas relações afetivas. Você vai ser capaz de perceber, por exemplo, que você tem padrões de comportamento. Que nós temos padrões de comportamento. E se nós não começarmos a escolher diferente, nós vamos sempre reagir da mesma forma para pessoas diferentes, situações diferentes, momentos diferentes da vida. Isso é um problema, né? É assim que a gente começa a perder o controle da vida. Nós começamos a dar as mesmas respostas para problemas diferentes. Tem uma frase que diz assim, quando a pessoa tem uma cabeça de martelo, ela só enxerga prego. Se você colocar um diamante na frente dela, ela vai bater e vai quebrar o diamante, porque a cabeça dela é cabeça de martelo. E isso significa não ser capaz de tomar decisões diferentes das que já tomou no passado. Então, talvez pareça muito simples, talvez pareça muito fácil a gente falar, olha, assuma a responsabilidade por tudo que você colheu, por todas as decisões que já foram tomadas, mas, sobretudo, assuma a responsabilidade sobre as decisões que vão ser tomadas de hoje para frente. Este é o convite deste módulo sobre fundamentos do desempenho, que está denominado aqui as sementes do sucesso. Regra número 1, princípio número 1, lei número 1, sobre a qual todas as pessoas que fizeram alguma coisa de muito importante na sua vida, para os seus entes queridos, para os seus amigos, para a cidade onde viveram, para o estado onde viveram, para o país que viveram e para o mundo. Foram pessoas que tomaram a decisão de serem responsáveis por tudo que lhes acontece. Muita gente diz assim, eu não escolhi, por exemplo, sofrer um acidente de carro, eu não escolhi, por exemplo, ter um determinado problema de saúde. O fato é, por mais difícil que seja, em algumas circunstâncias, em algum momento, em alguns momentos da sua vida, você pensou, fez alguma coisa, isoladamente ou de forma cumulativamente, repetiu um comportamento que te levou a um fim não agradável, não feliz, não próspero, não saudável. Pessoal, pela última vez eu vou dizer hoje, estamos encerrando esse bloco, nosso tempo está estourando. Está estourando, desculpa. Preste muita atenção nisso. Você é responsável. Você é responsável por nos acompanhar aqui, semana que vem, para trabalhar com a lei número 2, ou no próximo bloco. Você é responsável por estar aqui, nesta cidade, com as pessoas que você convive, e você pode, a partir de hoje, sendo responsável, mantendo isso o dia inteiro na sua cabeça, refletindo sobre isso várias vezes ao dia, sobre as escolhas que tem tomado, sobre as escolhas que tomou e sobre o sonho que quer atingir. Veja se as decisões que você tem tomado levam você, te aproximam ou te afastam dos teus mais queridos sonhos, tá bom? Fica o convite para o próximo programa Interbusiness.
Fica o convite para que você seja 100% responsável pelas suas decisões. Eu te aguardo aqui, um forte abraço, até mais.